uma cidade de quase 100.000 habitantes. E lá no Vilas falaram que Nazaré, do tempo de Jesus, 400, 500 habitantes. A metade dos habitantes aqui, cristãos. A outra metade, muçulmanos. Depois, lá, a Igreja da Anunciação. Para nós, é lembrar o que está escrito em São Lucas. A anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria sobre o nascimento de Jesus. O que vamos fazer, família? Vamos entrar na igreja só para ver a gruta. O que ficou da casa de Maria, o tradicional lugar da Anunciação. Não dá para fazer perguntas por que não ficamos mais, por que não explicamos menos. Entramos, vemos a gruta, fazemos uma foto e continuamos para a sinagoga de Nazaré, que fala o São Lucas, que entrou Jesus e começou a ler o livro de Isaías. Está claro, família? Mas agora vamos falar mais alguma coisa, porque temos que, como se diz, esclarecer algumas coisas aqui sobre este lugar, a igreja e a praça que nós temos aqui. Israel vai trabalhar um pouquinho. Tchau. Ok. Uma praça pública, a Igreja da Anunciação, uma das maiores basílicas que tem aqui na Terra Santa, Católica Romana. Nada contra a Igreja Católica Romana, o lugar marca o lugar, foi construída há 1700 anos atrás. Só que um evento nessa praça muito interessante, pelo menos eu comentei, a maioria dos moradores em Nazaré, antigamente cristãos, hoje em dia são muçulmanos. Eu quero falar não de muçulmanos em geral, mas de uma parte muito especial do islamismo, chamados fundamentalistas. Okay? No ano 2000, quando se imaginava que iam vir um montão de gente, peregrinações, planejaram os muçulmanos de Nazaré, essas mesmas pessoas, construir uma pequena mesquita que ia ser nessa pracinha. Foram ver os planos, foram ver que a mesquita, no final das contas, ia ser maior do que a mesquita, do que a Igreja da Anunciação. Aí começou em questões políticas, quem apoia quem não apoia quem. O governo de Israel, então, teve que decidir a batata quente. Por um lado vai apoiar os muçulmanos, vão reclamar os católicos. Quem por um lado vai apoiar os católicos, os muçulmanos vão reclamar. E na situação política que ficou, os extremistas, não os extremistas, os religiosos judaicos foram apoiar os muçulmanos e o governo de Israel foi apoiar os católicos. Questão totalmente política naquele tempo do porquê. Mas no final ficou, vão construir ou não vão construir a mesquita? No final não constrói a mesquita, depois com o tempo para disfarçar construir em outro lugar, mas ia em questões de ideologia fundamentalista, ou seja, de extremismo, ser maior do que essa daqui. Hoje em dia tem só armação, da começo do que ia ser a mesquita. E só para entenderem, eu sei do nome de um dos familiares de Maomé, que era um dos guerrilheiros naqueles tempos, voltar ao fundamentalismo, que depois nós comentamos sobre o que era o fundamentalismo. Passava no ano 2000, era incrível, parava aqui com grupos, parava católicos, eles estão querendo fazer uma maior. Do outro lado, a gente passava com grupos, paravam os muçulmanos, estão vendo, eles não acham de que construir a mesquita e o governo de Israel no meio, ou seja, uma confusão daqueles tempos, mas temos que, no final das contas, aprender nesse país tão complicado, todo mundo viver junto e não só eu quero agora construir, maior ou menor. Eu acho que vale também, pessoal. Vocês estão andando aqui esses dias, vocês vieram do Egito, agora estão aqui em Israel. Um pouquinho mais alto, pastor. Falei que vocês vieram do Egito, agora estão aqui em Israel, né? Você vê que Israel é uma democracia. Aqui pode-se viver, aqui nessa cidade, o prefeito não é judeu. Ele tem direitos, tem tudo como qualquer cidadão aqui. Agora, você acha que um israelense poderia ser prefeito no Egito de algum lugar? Jamais. Jamais. Então, o sonho de Israel era um lugar que todo mundo pudesse viver junto. Infelizmente, não foi possível isso aqui. Agora, o que a gente tem que ver com isso? Vocês estão vendo guerra aqui?
um atirar no outro, vocês estão vendo um lugar explodir, vocês não estão vendo isso. Mas é isso que passa na televisão. Então o que acontece? Nós temos no Brasil uma mídia totalmente contra Israel, pró-árabe, pró-muçulmana, vamos dizer. Manipuladora. Isso mesmo. As pessoas estão lá, pensam que vocês viram como... A maioria de vocês está vindo pela primeira vez, a família falou, você vai para Israel? Não faz isso, tem seguro. Por quê? Porque não sabe o que era isso aqui. O que é isso aqui hoje? Nós temos uma mídia totalmente contra. Quando teve a guerra de Gaza, eu estava aqui, minha família ligava, tá preocupada, aí que tá chegando alguma bomba perto de você e tal. Eu tava andando na rua, fazendo tudo normal, até que num shopping em Jerusalém eu encontrei o repórter da Globo aqui. E ele lá tomando café com a família. Eu falei, você não tem vergonha? Minha família tá em pânico lá, e aqui você tá tomando café com só os seus filhos aqui. Então, gente, é interessante vocês verem isso aqui. Israel nunca pensou em apartheid, árabes ficam num canto, judeus ficam no outro. Isso foi uma coisa que naturalmente foi se fazendo. Essa é a verdadeira democracia. É uma democracia. Só que mesmo na democracia tem que existir regras. E os dois lados têm que respeitar, e é o que muitas vezes não acontece aqui. Democracia não é anarquia, né? Não é anarquia. Cada um tem que respeitar os seus limites, né? Agora vocês estão tendo uma noção do que é esse mundo aqui. Tá? Outra vez, eu não estou dizendo contra islamismo, estou dizendo contra extremismo. Isso, extremismo tem toda a religião. Na minha, na sua, deles, em todo mundo. E em questões de extremismo, eu não vou apontar porque eu não quero apontar, tem lugares de pessoas que são mais religiosas aqui, mas tem uma frase, tem uma faixa aqui do lado, para quem não percebe, não percebe. Mas quem passa e lê a faixa, está escrito em inglês, vai estar dizendo, e os que não o seguirão, ou seja, os não seguirão os extremismos, não verão a luz. Vem da parte do Alcorão. Eles usam uma certa parte para fazer o caminho deles e usar esse pretexto de versículos do Alcorão para seguir outro caminho. Isso são os fundamentalistas que depois eu conto em outro lugar. Ok? Eu queria saber, por exemplo, os muçulmanos que estão eles podem abrir comércio sábado ou não? Pode. Isso é regra municipal. Municipal. Ok? Isso é municipalidade. Deixa, se não deixa, não deixa. Ok?